Fala, senhores, todos bem? Espero que sim. Sou eu aqui de novo, o professor Matheus, trazendo mais um assunto importante para o seu concurso, beleza? A grande crise do capitalismo de 1929, e eu já vou tirar aquela primeira dúvida que eu sei que você tem. Professor, foi a primeira crise do capitalismo? Não! O capitalismo, segundo os seus próprios teóricos, ele é feito, de algumas crises ao longo do tempo. Momentos de alta da produção e do lucro, momentos de queda da produção e do lucro. Só que antes, nunca tínhamos visto um cenário como esse, onde os setores produtivos estavam em alta, mas o lucro estava em queda. Pois é, esse é o grande mistério que envolve o ano de 1929. Na verdade, o mistério não é a diferença entre o que se produzia e o que se vendia e o lucro obtido. O pequeno lucro obtido no meio a tanta produção. O mistério é, as autoridades puderam prever essa crise, porque não fizeram nada? Essa vai ser sempre a nossa grande questão. Tudo bem? Bom, pontos importantes, professor, para começarmos aqui a esmiuçar essa crise. O que eu tenho que ter em mente? Que essa foi um momento da história onde a produção estava em alta, então eu vou ter superprodução, isso é importante, principalmente nas indústrias norte-americanas, mas ao mesmo tempo eu vou ter um subconsumo. Professor, quais são os pontos que levaram até a montagem desse cenário? Bom, no primeiro momento você já tem que se ligar que a superprodução e o subconsumo foram características da grande burguesia, da grande produção industrial norte-americana que resultou na crise. Mas, sendo os Estados Unidos a maior das potências mundiais no ano de 1929, essa crise iniciada nos Estados Unidos se alastrou por todo o globo, por todo o mundo capitalista. Aí perceba a sua maldade disso que está escrito aqui. Por todo o mundo capitalista. Qual era a única porção do mundo onde não vigorava o regime capitalista, professor? Eu sei, leste europeu, onde estava situada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então essa crise que afetou todo o globo, menos a União Soviética, vai ter que efeitos diretos, professor? A forma como o socialismo vai ganhar espaço nos países afetados pela crise. Então, no momento onde o capitalismo estiver em queda, o socialismo, por conta da experiência soviética, resistindo aos pontos ruins da crise, vai estar em alta, tudo bem? Então eu vou ter o avanço, destaca aí para mim, por favor, avanço do socialismo pelo mundo, isso é importante. Professor, a força desse socialismo vai chegar em países agrários, que necessariamente não eram desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, Sério? Na década de 30, na década da crise, nós teremos aproximação com o socialismo no Brasil? Sim! Lembram da intentona comunista? Lembrem sempre do avanço do crescimento da ANL, do movimento lá do Luiz Carlos Prestes, os adeptos ao comunismo no Brasil ganhando espaço, porque estavam inspirados no sucesso da União Soviética ao resistir nos efeitos gerados pela crise de 1929. Tudo bem? Agora sim, contexto geral, sendo necessário de ser visto, a gente começa. Bom, estamos nós saindo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem um saldo humano devastador e um saldo econômico colapsado. As potências capitalistas, imperialistas que participaram da Primeira Guerra Mundial entraram no conflito como economias credoras e se tornaram, ao longo do conflito, economias devedoras. De que país especificamente, professor, vinha esse crédito? Qual foi o país que forneceu crédito para que os países europeus que travaram de fato a guerra se endividassem tanto? Poxa, adivinhem vocês, Estados Unidos da América, tudo bem? Então os americanos foram os responsáveis por fornecer o crédito que os europeus precisaram para travar a guerra. Lembra que a guerra ela foi pensada, projetada para durar pouco tempo, acabou se desenrolando durante muitos anos, o que fez com que essa dívida aumentasse. Em contrapartida,
Os Estados Unidos, que tinha uma economia devedora, se tornou, ao longo da Primeira Guerra, uma economia credora. Beleza? Então você tem o jogo inverso. Beleza? Tranquilo? Senhores, é interessante você pensar a seguinte perspectiva. O mundo já não está mais em guerra. Os efeitos globais desse grande conflito que foi travado na Europa já não existe mais. Então, pela lógica, os estados vão se reconstruir, as áreas vão prosperar e os mercados gradualmente vão renascer. Os americanos, eles não estão tão preocupados com a dívida sendo paga pelos europeus, até porque existe uma forma muito simples, dentro dessa lógica capitalista, de você pagar uma dívida. Você pode pensar o seguinte, vou usar um exemplo com você. Vamos imaginar um exemplo fictício, que a economia francesa devia uma quantidade X aos americanos. 10 anos depois da guerra, os franceses ainda não têm condições de pagar X da dívida, mas eles podem abrir o seu mercado para que as indústrias americanas, para que as empresas americanas dominem esse mercado, atuem sobre esse mercado e gerem lucro. Gerando lucro, conseguirão pagar impostos que o Estado americano cobra. Então, através desse pagamento meio que descentralizado, os países devedores justificavam o pagamento da sua dívida. O que o Estado conseguir pagar vai ser pago. A parcela de dinheiro que o Estado não conseguir pagar vai chegar para os americanos por meio da abertura de mercado. Então, os americanos se aproveitaram muito do processo de recuperação dos mercados europeus. Tudo bem? As indústrias americanas vão produzir e o resto do mundo vai comprar. Pô, professor, você está falando aí de mercados europeus. Por que você diz resto do mundo? Pelo seguinte, até a Primeira Guerra Mundial, eram as indústrias europeias que abasteciam o mundo com seus produtos industriais. As indústrias europeias já não existem mais porque foram devastadas pela guerra. Logo, alguém teve que suprir a necessidade de produtos manufaturados, industrializados do mundo. E quem foi que supriu? Os Estados Unidos. Os americanos, eles produzem tanto para a Europa quanto para o resto do globo, se tornando a maior potência capitalista do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Essas informações são importantes, elas entram aqui como um antecedente. Só que vale a pena destacar o seguinte, mesmo durante a guerra, quando os americanos tentavam se projetar para entrar ali nas vésperas de 1917, você já sabe muito bem como que foi esse processo, eles precisavam de dinheiro e o Estado não pode se endividar para entrar na guerra, porque ele sabe que ao longo da guerra ele pode ter problema. Então, se endividar para iniciar o conflito não pode ser uma opção. E para que os americanos entrassem na guerra, sem causar grandes dívidas, sem precisar pegar empréstimos com outros países, eles resolveram endividar o Estado com o próprio povo. Isso é uma grande sacada, é uma estratégia ultra inteligente. Eu não vou pegar dinheiro de outras nações, eu vou pedir dinheiro emprestado para o próprio povo americano. Como que isso vai acontecer, professor? Uma letra de crédito, um título da dívida pública foi vendido do Estado para os particulares norte-americanos. Você ia no banco, tinha um tesouro de guerra chamado War Loan Bond, tá? Um tesouro de guerra só surge em época de guerra, que você comprava no banco. Por um valor determinado. É um valor pré-determinado. Vamos trabalhar aqui com o valor Z. O valor do War Loan Bond é esse, não vai variar. Você vai investir o seu dinheiro ali. Então você comprou, o banco vai te dar uma folha dizendo que você tem a posse sobre tantos títulos, equivalente à moeda que você pagou, e que em 10 anos você recuperará esse dinheiro com todos os juros corrigidos. Olha a sacada do governo norte-americano. Muito inteligente. O mundo vai ser impactado pela guerra. Os Estados Unidos vão produzir e vender para todos. Logo, todo mundo vai enriquecer. Vai conseguir pagar os impostos, o Estado vai arrecadar mais e daqui a 10 anos vai ser fácil de pagar essa dívida. Tudo bem? Cada habitante norte-americano, professor, cada cidadão, ele poderia pagar quanto de dívida pública? Ele poderia pagar quanto de War Loan Bond, de dívida pública? Quanto ele quisesse. O Estado não limita a venda de si próprio e nem a compra do particular. Então, quanto mais o War Loan Bond comprarem, mais fácil vai ser para os americanos entrarem na guerra.
Tinham na época propagandas do governo que mostravam, né, no cenário isso pintado, tá? À mão, né? Era colocado em pôster, impresso em escala industrial para ser divulgado, trabalhinhos de colégio, era algo meio assustador até. Onde menininhos brincavam de soldadinhos de chumbo no tapete. O pai lia uma revista e a filha chegava para o pai perguntando assim: papai, quantos títulos de guerra você me comprou hoje? Olha só a sacada disso. Cada título, papai, que você comprar de guerra para mim hoje me renderá lucros no futuro. Olha só como isso é inteligente, é uma estratégia de manipulação, tudo bem? E o povo atendeu o pedido, né, e investiu pesado nos War Loan Bonds. Então o cenário norte-americano antes da crise é essa, tá? Entrou na crise sem dívida, porque pagaria 10 anos depois para o próprio povo. Conseguiu produzir e abastecer todos os mercados internacionais. Professor, se o cenário norte-americano é tão bom, o que de fato vai levar à crise? Vamos ver agora. Primeiro, que as indústrias norte-americanas estão produzindo numa escala fordista. Vocês já estudaram o que é o fordismo em geografia, né? A produção em linha, a produção em série, superprodução. A produção determina o tamanho do mercado, tá? Produz. Ah, mas vai gerar estoque, não tem problema. Produz, uma hora o artigo sai. Os americanos produziam tudo em escala fordista. Henry Ford fez escola. Outro detalhe, os americanos não se atentaram para o fato de que a partir da década de 20, mais especificamente a partir de 1925, tá, as indústrias europeias começaram, né, a mostrar uma recuperação muito grande. E aí você tem aqui uma relação, pode ser perigosa, você pode se confundir na hora da questão, mas não vai, porque você está estudando comigo, seu braço forte em história. Os mercados se recuperaram, as indústrias não, até 1920. Em 1920, os mercados vão continuar se recuperando, mas as indústrias vão passar a se recuperar também. Então eu tenho mercado e tenho o setor produtivo. Enquanto o mercado estava crescendo até a década de 20, o setor produtivo estava travado. Não tem como os europeus reerguerem os seus setores. A partir da década de 20, esses setores estão sendo restabelecidos. Conseguem agora produzir. E, poxa, eu tenho um produto que é feito na França e eu tenho o mesmo produto sendo feito nos Estados Unidos. Eu tenho que pagar um frete enorme dos Estados Unidos para cá. E aqui eu tenho o próprio produto francês sendo produzido no meu território. Esse produto francês não tem frete, o dos americanos tem. É o mesmo produto, tem a mesma qualidade. Um é mais barato porque não tem o frete, o outro tem que pagar o deslocamento, a distância. Qual vai ser mais barato, qual vai ter mais saída? Óbvio que o produto local. Com a recuperação das indústrias locais, as exportações norte-americanas vão diminuir. E essas produções, né, esses estoques, eles serão secados, professor, ao longo do tempo? Não, porque ao mesmo tempo em que houve a retração da exportação, continuar a haver, né, o aumento da produção. Então, produzia-se, exportava-se muito pouco. Produzia-se, exportava-se muito pouco. É um grande problema. Tudo bem? Somados a isso, nós chegamos, né, ao ano de 1928. Por que esse é um ano chave para nós? Porque os americanos entram na guerra em 1917. Logo, os títulos, né, que começaram a ser vendidos em 1917 deveriam todos ser pagos até 1918, porque foi o ano onde se encerrou a Primeira Guerra Mundial. Durante 17 e 18 se venderam os títulos. 27 começaria o pagamento, 28 já teriam todos que estarem pagos. Aí você tem gradualmente a continuidade da superprodução, você tem a recuperação das indústrias europeias. Eu não vou falar de recuperação da indústria asiática, ou da indústria africana, ou da indústria, né, dos países periféricos da América, porque eles só vão se industrializar na segunda metade do século XX. Então, estou na primeira, eu não estou nem considerando essa possibilidade. Estamos nos referindo somente à Europa. E você tem o pagamento da dívida pública. Senhores, a moeda vai desvalorizando. Se liga no seguinte cenário. Eu não consigo vender mais. Se eu não estou vendendo tanto, as empresas não vão se sustentar. E vão acabar diminuindo as suas atividades. Produzindo pouco, permanecendo, né, com menos funcionários, quadros de demissão. Ok. Gradualmente, essas empresas que têm os seus créditos fornecidos pelo banco não vão conseguir pagar os empréstimos feitos, os financiamentos.
Então o crédito que sai do banco não está mais voltando. Logo, esses bancos vão sair do jogo. Tudo bem? Os bancos estão falidos. Todos esses cenários juntos vão ocasionar cenários de desemprego em massa no território norte-americano. Tanto é que em determinada semana, né, do ano de 1929, a grande bolsa de valores de Nova York ela vai fechar um dia sem vender nada. As ações de cada empresa, né, o valor que essa empresa tem de mercado, ela vai diminuindo drasticamente, porque ela não está vendendo, porque ela diminuiu a sua produção, porque ela está endividada com os bancos. Então o valor das ações que estavam nas alturas no início dos anos 20, agora vão decair. Quando o pregão da bolsa fechar sem nenhuma venda de nenhum título, no dia seguinte todo mundo vai recuperar suas ações. Como é que funciona a ação da bolsa? Você vai investir o seu dinheiro em uma ação que tem um valor pré-fixado, tudo bem? Esse valor ele pode ser alterado com o tempo. Quando você compra, você sabe o valor que está ali, mas amanhã você não sabe o valor que vai ter. Por isso que a gente chama de pré-fixado, é um valor variável, tudo bem? Ele pode permanecer ou não, ele é pré-fixado, tudo bem? Ele sofre alterações. Dependendo do dia, do momento que você retirar, o valor pode estar diferente, tanto para mais quanto para menos. Só que esse valor das ações, ao invés de estar na oscilação normal, padrão, ou ao invés de estar aumentando, ela está diminuindo drasticamente. A ação que valia 5 mil, no dia seguinte vale 4, que vale 3, que vale 1.000, que vale 500, que vale 200 dólares, que vale 90 dólares, que vale 70. Antes que valha nada, você vai e recupera. E aí vai haver uma grande recuperação, né, dessas ações dentro da bolsa. É o que vai ocasionar o famoso crack, né, a quebra da Bolsa de Nova York no ano de 1929. Quando a bolsa quebrar, quando houver retirada em massa de ações, você vai ter uma série de empresas falindo, né? Nós temos o cálculo que de em uma semana, 80 mil empresas faliram e 4 bancos abriram, né, falência nos Estados Unidos. Olha a força, né, dessa crise capitalista que se alastrou. Vocês sabem que para todo problema existe uma solução. E a solução ela não pode demorar muito a vir. Quando o setor privado está quebrado, somente o setor estatal pode mostrar uma solução. E a solução do setor estatal vai vir durante o governo, né, do presidente Franklin Delano Roosevelt. Por favor, não confunda esse Roosevelt com o Roosevelt do Big Stick, né, do início do século XX, né, do imperialismo norte-americano, né, do Theodore Roosevelt. São pessoas diferentes, tudo bem? Franklin Delano Roosevelt vai se basear numas estratégias econômicas, né, numas teorias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, que propunha uma intervenção do Estado mínima, é verdade, mas ao mesmo tempo podendo ser adaptada de acordo com cada caso, com cada realidade. Não seria uma intervenção aos moldes do absolutismo, aos moldes do mercantilismo, como era na Idade Moderna. Também não vai ser essa intervenção, julgavam eles exagerada, do socialismo. Vai ser uma intervenção moderada a cada realidade. Ok? Essa forma de trabalhar, né, com o liberalismo norte-americano que vigorava até então vai assustar na época. E esse projeto de intervir na economia para resgatá-la vai ganhar uma nova roupagem com o governo do Franklin Delano Roosevelt. Esse novo programa de intervenção do governo, que alteraria as áreas da previdência social, que investiria pesado na estruturação dos setores públicos norte-americanos, grandes obras, grandes vias, grandes prédios, grandes instituições. Eu preciso gerar emprego. Quanto maior for a minha obra, o meu projeto, mais mão de obra eu vou empregar. Quanto mais setores o Estado puder auxiliar, melhor. O programa que pensou todas essas transformações aparece para nós como New Deal. Tudo bem? Vai ser o programa de intervenção do governo americano. Aí você, professor, mas isso aqui, pô, tudo bem, eu entendi, mas é simples. O New Deal vai cair assim no meu concurso, só para dizer o que foi, né? Essa nova roupagem mais neoliberal aqui do governo norte-americano, onde algumas áreas básicas serão afetadas pela ação do Estado. Não só isso. O New Deal, ele vem para substituir o American Way of Life. O estilo de vida americano. Professor, que estilo de vida americano era esse?
as questões sempre trabalham o American Way of Life como sendo dominante antes da crise. Aquela ideia de progresso, aquela ideia de desenvolvimento, de enriquecimento pessoal, o sonho americano de prosperidade, ele compunha o que a historiografia chama de American Way of Life. Mas agora esse estilo de vida americano foi totalmente substituído pelo New Deal do governo. Demos a possibilidade, do homem, do particular, do grande burguês caminhar sozinho. O liberalismo nos Estados Unidos era quase uma realidade. Não foi necessário porque em 29 o capitalismo quebrou. A salvação veio do Estado. Então nada mais justo do que reconhecer essa nova adaptação do estilo de vida americano, que agora vai estar muito mais ligada à ação do governo. O liberalismo ele foi adaptado, assim como tudo no mundo, e o capitalismo, de novo foi remodelado. Percebam a força desse sistema, dessa ideologia que já era dominante. Falamos de idade moderna, nós falamos de mercantilismo. Falamos de idade contemporânea, que é o tempo que nós estamos. O capitalismo ele continua soberano, enfrentando as crises que for necessárias, se adaptando da forma também como for necessário. Tudo bem? É isso, senhores. Exercícios são importantes. Vamos que vamos.